Sejamos todos muito bem-vindos ao CEL Brasil, Centro de Estudos Ubaldianos Brasil. Nós estamos estudando a obra de Pietro Ubaldi no segundo volume, A Grande Síntese. Em A Grande Síntese já estamos no capítulo 67. O capítulo 67 trata de a oração do viandante, ou a oração daquele que está viajando nessa escalada evolutiva. Nós todos somos então viandantes, porque estamos viajando nessa caminhada da evolução. E aqui a sua voz nos sugere a oração que nos conforta, a oração que nos alivia, que nos deixa mais tranquilos, para que possamos nos dessedentar. Aquele que está cansado, para, repousa, dessedenta-se em uma fonte. E aqui no caso a fonte é a fonte a principal, né? Que é a fonte divina. Então, caminhemos aqui na oração do viandante. Alma cansada, a sua voz aqui nos dá um alento, nos dá um conforto, sabe? Alma cansada, abatida à margem da estrada, para um instante na eterna trajetória da vida. Larga o fardo de tuas expiações e repousa. Ou seja, para que nós possamos nos reconfortar, nos dessedentarmos na fonte. Só que aqui a fonte é a fonte divina, é a fonte do amor, é a fonte do nosso Pai, Deus, Criador. Então, ele sugere que a gente faça isso. Ouve como está plena de harmonias a obra de Deus. A gente precisa ter mais olhos de ver e ouvidos de ouvir para perceber a plena harmonia que existe na obra imensa, na obra maravilhosa, na obra harmoniosa de Deus. Isso é necessário que a gente exercite também isto, né? Veja que não é por acaso que a sua voz de vez em quando dá uma pausa, um interregno, com esse título, inclusive, interregno, a oração do viandante, é aquele conforto que nós temos que buscar na fonte principal, que é em Deus. O ritmo dos fenômenos irradia doce e grandiosa harmonia. O ritmo dos fenômenos, da evolução, da matéria, da energia, do psiquismo, tudo isso revela, irradia uma grandiosa harmonia, uma grandiosa música. Por meio das formas exteriores, os dois mistérios da alma e das coisas observam-se e sentem-se. Então o que ele está dizendo? Que através das formas, que é a expressão do psiquismo, que é a expressão da alma, os mistérios da alma e das coisas se observam, se sentem, porque o universo todo é palpitante de vida, não é? Das profundezas, o teu espírito ouve e compreende. Muitas vezes, a gente deixando se levar pelo sentimento bom, nós conseguimos compreender muitas coisas. E a gente realmente se sente reconfortado, animado, porque nós, por exemplo, os encarnados, estamos em uma experiência no corpo físico, somos espíritos eternos. A visão das obras de Deus produz paz e esquecimento. Se a gente começa a pensar na grandeza da obra de Deus, na harmonia da obra de Deus, nesse conjunto que viaja, que evolui desde o átomo ao arcanjo, toda essa caminhada, tudo isso
em evolução, tudo está em evolução, as partes internas, a lei dos múltiplos, dos ciclos múltiplos, a lei das unidades coletivas. Isso, se a gente começar a pensar, realmente traz uma paz, um conforto, um consolo enorme. Diante da divina beleza da criação, aquieta-se a tempestade do coração. Paixão e dor adormecem em lento e doce canto sem fim. Paixão e dor, né? Nós temos isso bastante, né? Parece que a mão de Deus, através das harmonias do universo, acalenta, qual brisa confortadora, a tua fronte prostrada pela fadiga, aí se detém como uma carícia. Realmente, quando nós entramos em oração, nós temos a mão de Deus que nos acaricia, que nos anima, que nos reconforta. Isso é de graça, isso está disponível o tempo todo e a gente precisa fazer isso com mais frequência, em benefício próprio. Retribuir pelo menos um pouco do amor infinito que Deus direciona para cada um de nós. Beleza, repouso da alma, contato com o divino. Então, o viandante ou o viajante deprimido se reanima. Na oração, a gente se reanima. Com um renovado pressentimento de sua meta, observando que aquilo que nós achávamos que era muito grande, que era um problema enorme, passa a ser visto de uma maneira que não é grande como a gente estava imaginando. Problemas que a gente enfrenta e são exercícios nesse aprendizado da reencarnação. Então, é necessário sim que a gente se dirija mais ao alto, a Deus, nessa viagem evolutiva que nós fazemos. Não parece mais tão longa a jornada, não parece mais tão comprida, quando se para um instante para dessedentar-se numa fonte. Isso na comparação de uma viagem terrena, que seja a pé ou de veículo, aquela pausa que a gente faz e dessedenta-se em uma fonte. Aqui é muito mais que isso, porque na oração nós nos dessedentamos na fonte da vida, na fonte de amor, que é Deus. Isso é a maior das fontes, né? E, consequentemente, o retorno, a animação que a gente tem é muito grande. Porque Deus acompanha a nossa caminhada evolutiva, e em particular, cada um de nós, acontece para cada um de nós aquele exercício que nós precisamos passar com calma, resolvendo, resignado, fazendo o que nós podemos e aceitando aquilo que não depende de nós. Então a alma contempla, antecipa e se alivia na caminhada. Quando nós nos direcionamos para as coisas espirituais e quando nós nos dirigimos na oração, a caminhada fica mais suave, nós temos conforto. Por isso, Jesus, o Consolador, não é? Com o olhar fixo para o alto, é mais fácil retomar em seguida o caminho cansativo. Se a gente se dirige para as coisas que é necessária na evolução do espírito, tudo fica mais suave, mais leve, o fardo fica mais leve. E então, é um caminho menos cansativo. Lembrando que Jesus disse, né? Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e em sofrimento, que eu vos aliviarei. Olha, ele diz todos, não diz este ou aquele, que ele nos aliviará. Tomai sobre vós o meu jugo, minha lei de amor,
e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas. Isso é uma maravilha. Então, aqui a sua voz está pedindo para que a gente faça isso. Na estrada dolorosa, para, enxuga a tua lágrima e ouve. O canto é imenso, as harmonias chegam do infinito para beijar-te a fronte. As harmonias chegam do infinito através dos bons espíritos, através dos entes queridos, dos amados nossos. Vem sim até nós para nos consolar, para nos animar. E isso basta que a gente dê oportunidade para que eles se aproximem de nós. Primeiro com os pensamentos mais amorosos, os pensamentos mais fraternos, permitindo a aproximação dos espíritos superiores. Ó cansado viandante ou viajante da vida, ao lado do trovão, das vozes titânicas do universo, murmuram num sussurro de beleza as delicadas vozes das humildes criaturas irmãs. Todas as criaturas do universo são nossas irmãs, mesmo os vegetais, os animais, todos são nossos irmãos nesta caminhada evolutiva. E eles dizem, essas criaturas irmãs dizem, também eu também sou filha de Deus, luto e sofro, carrego o meu fardo e busco minha vitória, busco minha evolução, busco minha recuperação da consciência, busco ser feliz. Nós fomos criados para uma fatalidade, ser feliz. Também eu sou vida, na grande vida do todo. Então as outras criaturas irmãs dizem para nós, eu também sou vida, nessa grande vida do todo. E tudo, desde o fragor da tempestade, até o canto matutino do sol, do sorriso do recém-nascido, ao grito dilacerante da alma, tudo, com sua voz, revela-se a si mesmo e sintoniza com as vozes irmãs. Tudo está fraternalmente unido, harmonicamente colocado no universo. Não tenhamos dúvidas disso. Tudo exprime seu mistério íntimo. Cada ser, cada criatura manifesta, expressa, exterioriza o pensamento de Deus. É isso, o Deus imanente, o Deus que está em mim, o Deus que está em você. Por isso, namastê. O Deus que está em mim saúda o Deus que está em você. E muito mais que isso, como Deus é infinito, Deus imanente, Deus sendo infinito, ele transborda, ele excede o imanente, e aí nós temos o Deus transcendente. Difícil de entender por enquanto? Sim, mas é isso. Quando a dor atinge as mais íntimas fibras de teu coração, ouves uma voz que te diz, Deus. Mesmo quando a gente está em sofrimento, ouve uma voz íntima, né, que diz Deus. Quando a carícia do crepúsculo te adormece no sono silencioso das coisas, uma voz te diz, Deus. Quando ruge a tempestade e a terra treme, uma voz te diz, Deus. Esta estupenda visão supera qualquer dor, porque nós temos as nossas aflições temporárias, passageiras, durante a nossa caminhada evolutiva, durante esta reencarnação. Porém, o que é esse tempo comparado com a eternidade? Para, escuta e ora, tem um tempo, escuta a voz interior que nos orienta, que nos acalenta, escuta e ora. Abre os braços à criação,
Abre os braços às outras almas irmãs, humanas, animais e vegetais, e repete com ela, com a criação: Deus, eu te amo. Tua oração, não mais admiração amedrontada pelo poder divino, nossa oração do passado com medo do poder de Deus, não mais isso. Agora é mais elevada a nossa oração, é amor. Oração doce, que brota como um canto que a alma repete, ecoa de fraga em fraga por toda a terra, por elevação em elevação por toda a terra, de onda em onda pelos mares, de estrela em estrela pelos espaços infinitos. Então essa oração nossa, junto com as outras almas irmãs, vai em uníssono, de ondas em ondas, de estrelas em estrelas, nesses espaços infinitos. É a palavra sublime do amor que as unidades colossais dos universos repetem contigo, em uníssono, com a voz perdida do último inseto, do mais pequeno inseto que, tímido, esconde-se entre a grama. Então, mesmo essas criaturas, o inseto e a própria grama, que aparentemente estaria esquecida, não está esquecida, parece perdida a grama. No entanto, Deus a conhece também, reconhece-a e a ama. Deus ama todas as suas criaturas. Deus nos criou para caminharmos na evolução e sermos felizes. Se nós temos aflições, dores, e outros sentimentos inferiores, foi porque nós buscamos assim. É lei de causa e efeito, lei de ação e reação, lei de plantio livre, porém colheita obrigatória. Deus ama e acolhe todas as suas criaturas. No infinito do espaço e do tempo, somente esta força, essa imensa onda de amor, essa onda de amor que é emanada de Deus, mantém tudo compacto, em harmônico desenvolvimento de forças. O universo é regido pelo amor. O universo está em equilíbrio harmônico pelo amor de Deus. Deus criou com amor, pelo amor e para o amor. Tudo que tiver contrário a esse sentimento está fadado ao fracasso. Tudo, instituições e indivíduos, tudo, instituições filosóficas, instituições religiosas, instituições políticas, todas instituições científicas que estiverem estiverem contrário ao amor, estão fadadas ao fracasso. As ervas que meu pai não plantou serão arrancadas pela raiz. A visão suprema das últimas coisas, da ordem em que caminham todas as criaturas, dar-te-á sozinha um sentido de paz. Essa visão de conjunto, essa visão suprema, nos dá um sentimento profundo de paz, de verdadeira paz, de paz profunda, de alma saciada, porque percebe sua mais elevada meta, porque nós começamos a perceber que a nossa meta é muito grande, é muito maior, a nossa caminhada evolutiva, moral e espiritual é muito maior. Então os nossos problemas, que aparentemente nós os colocávamos como grandes, passam a ser pequenos. Assim Deus se afigura-te ainda maior do que em seu poder de Criador. Deus afigura-se-te na potência de seu amor.
Então, a nós que já admirávamos, contemplávamos Deus por ser infinito, por seu poder, agora também temos essa observação de que é uma potência de amor. Deus, com seu amor infinito, busca cada um de nós. Sim, não existe ninguém desprezível, não existe criatura, nem mesmo a grama e os insetos, todos são buscados e acalentados pelo amor de Deus. Explode no sentido expande-te, ó alma, expande-te. Uma outra maneira de expandir-se é na meditação. Quando nós meditamos, nós expandimos em consciência e sentimentos. Não temas. Não é para nós termos medo. Nós temos o universo sob as mãos de Deus. Os acontecimentos são permitidos por Deus. Tem exercícios, tem aprendizados. Por isso acontecem, ocorrem. O novo Deus da Boa Nova, o novo Deus do Cristo, o novo Deus do Evangelho, do Cristo é bondade. Jesus nos trouxe uma imagem nova de Deus, um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus que quer que cada um de nós se regenere, salve-se. Não mais os raios vingativos de Júpiter, como era aquela interpretação que se tinha de Deus, os deuses, na verdade, né, com seus raios vingativos. Não, o Deus que Jesus nos apresentou é Pai amoroso, é Pai misericordioso acima de tudo, com uma misericórdia infinita. Então não mais esse temor a Deus, temor com seus raios vingativos de Júpiter, mas a verdade que convence. Buscai a verdade, e a verdade vos libertará. O carinho que ama e perdoa, que ama e perdoa. O abismo infinito que olhas assustado não está para engolir-te. O mistério que a gente ainda não consegue decifrar não está ali para engolir-nos, para dissolver-nos. Não, nas trevas do mistério, não. Abre-se esse abismo cheio de luz e no âmago canta sem fim o hino da vida. O hino da vida, e é o que nós precisamos observar, que tudo quer viver. A vida dá show na terra e em todos os lugares que nós a observamos. Todas as criaturas querem viver, querem buscar a sua meta, querem chegar nesse telefinalismo da perfeição, da evolução, de ser feliz. Lança-te afoito, porque nesse abismo reside o amor, nesse desconhecido, nesse mistério que muitas vezes a gente teme. Isso não deve nos assustar mais. É para nós nos lançarmos. Ali reside o amor. Não digas não sei, dize antes eu amo. Não diz também eu tenho dúvida. Não, eu amo. Eu tenho alguns receios, não sei se é assim. Ama. Ora diante das imensas obras de Deus, diante da terra, diante do mar e diante do céu. Ora, isso é que a sua voz está recomendando para todos nós aqui nesse capítulo 67. Pede-lhes para as outras criaturas irmãs, pede-lhes também que te falem de Deus. Pede aos afeitos a voz da causa. Pede aos efeitos a voz da causa. Porque muitas vezes nós até confundimos o que é o efeito e o que é a causa. Então,
Vamos pedir para os efeitos nos mostrar a voz da causa. Pede às formas o pensamento e o princípio, a lei, que as anima, que anima todas essas formas. E todas as formas se aglomerarão em redor de ti, e estender-te-ão seus braços fraternos, olhar-te-ão com 1000 olhos feitos de luz, e o eterno sorriso da vida te envolverá como uma carícia, para que a gente então melhore o sentimento, esse sentimento de que todas as criaturas são irmãs, não só os humanos, mas os animais, os vegetais, todos estão buscando o seu lugar na evolução para sermos felizes. E isso nós temos que ter sempre em mente, essa busca, né? Esse encontro com o Divino, nosso Pai. Essas 1000 vozes dirão: vem, irmão, sacia teu olhar interno, busca força na visão sublime. É essa visão de conjunto, de que todos estamos em evolução, de que cada um de nós deveria reforçar a fé, a coragem e o ânimo do outro. É isso. E nosso olhar se sacia nessa visão sublime, que é o que nós conseguimos compreender hoje de Deus. A vida é grande e bela, mesmo na dor mais atroz e tenaz, é sempre digna de ser vivida. A vida é grande e bela, sempre digna de ser vivida. Nós estamos na vida, encarnados ou desencarnados. Nós somos eternos. É impossível sairmos da vida. Tomar-te-ão pelo braço, as outras criaturas irmãs, tomar-te-ão pelo braço, gritando: vem, atravessa o limiar e olha o mistério. Vê, não podes morrer jamais, jamais morrer. Não existe morte, não existe morte, existe fases. Estamos encarnados, depois desencarnamos, fazemos o juízo final, no final da reencarnação, observando o que acertamos, o que erramos, planejamos, programamos e reencarnamos de novo, mas jamais morrer. Tua dor, sabe o que é ser criado para a eternidade? Isso nós deveríamos agradecer a Deus. Nós fomos criados para a eternidade. Não dá nem para ter noção do que é isso. Tua dor passa, com ela, com a tua dor, sobes e fica o resultado, fica o aprendizado, fica o despertar da alma, despertar em espírito, o despertar da consciência. Não temas a morte nem a dor, não são o fim, nem a morte nem a dor, nem o mal, são o ritmo da renovação e caminhos de tuas ascensões, são ritmos da nossa caminhada evolutiva, dos nossos caminhos para percorrer na evolução. A vida é um canto sem fim. Olha que maravilha! Canta conosco, canta com toda a criação, o canto infinito do amor. Ora assim, ó alma cansada. Senhor, bendito sejas, sobretudo pela irmã dor, porque ela me aproxima de ti. E aí a gente lembra Francisco de Assis, né? Irmão Sol, Irmã Lua, Irmã Dor. Então aqui nós devemos agradecer também a dor, porque a dor faz parte de um aprendizado personalizado para cada um de nós. A dor é uma bênção na parte física,
Se nós não sentíssemos dor, não saberíamos se tem uma parte nossa que está com problema, doente, ou usando uma faca sem sentir dor, preparando alimento, a gente se destruiria. Também a dor é uma bênção no sentido de que, se não tivéssemos a dor moral, nós nos afastaríamos de Deus e seríamos perdidos, não nos regeneraríamos, não haveria salvação. Por isso, a dor aumenta a intensidade e a frequência para quando a criatura se afasta da fonte da vida, que é Deus. Daí a criatura sente, tem algo errado, muita dor, com muita frequência. E então a criatura volta-se, dirige-se para Deus. As dores diminuem, as aflições diminuem, a infelicidade diminui e aumenta a felicidade. Prostro-me diante de tua imensa obra. Nós nos ajoelhamos diante da imensa obra divina, mesmo que nela minha parte é esforço. Nada posso pedir-te, porque tudo já é perfeito e justo em tua criação, mesmo o meu sofrimento, mesmo minha imperfeição transitória, mesmo a nossa imperfeição passageira. Isso faz parte, já está tudo coordenado, tudo harmonizado, é perfeito, é justo. Nossas aflições são justas. Se as nossas aflições não têm observação nesta encarnação, é porque as nossas aflições têm a causa em reencarnações anteriores. Mas Deus é justo, logo as nossas aflições são justas. Aqui, antes de nós pedirmos, Deus já direciona para cada um de nós o que nós precisamos. Claro que nós deveríamos agradecer, glorificar a Deus. Porém, a gente usa sempre a oração para pedir, mas não precisaríamos nem pedir, porque Deus sabe do que precisamos, não é? Então, na passagem, Jesus diz: qual é o homem, pai, que quando um filho pede um peixe, lhe dá uma cobra? Ou lhe pedindo um pão, lhe dá uma pedra? Ora, se vós, que sois pais e mães imperfeitos, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, com muito mais razão, Deus, Pai amoroso, perfeito, sabe vos dar as boas coisas que vão lhe trazer a evolução, a felicidade. Aguardo no posto de meu dever a minha maturação, aguardo no meu posto a minha evolução enquanto trabalhamos. Repouso em tua contemplação. Repouso, nós nos reconfortamos, nos refazemos na contemplação divina. Responde, ó alma, ao imenso amplexo, verdadeiramente sentirás Deus. Se a gente fizer isso, nós vamos sentir Deus. Deus está presente em todos nós e transborda, excede a tudo isso. Se a inteligência dos grandes se prostra e venera, curva-se diante do poder do conceito, se nós e outros grandes se curvam e veneram o conceito, a lei de Deus e sua realização, e se aproxima do divino pelas cansadas vias da mente, pelo raciocínio, pela inteligência, enquanto isso, o coração dos humildes atende a Deus pelos caminhos da dor e do amor. Então, o caminho mais curto, mais suave, mais confortante para chegarmos a Deus é o caminho do amor. Porém, a humanidade tem ficado descrente em relação às religiões, porque no passado as religiões colocavam situações que
iam de encontro aos fatos, e contra fatos não existe argumentos. Então essa maneira das religiões antigas tentarem convencer as pessoas gerou incredulidade. E infelizmente hoje a grande maioria das pessoas dão crédito à ciência e quase não dão crédito aos ensinamentos da Boa Nova do Evangelho de Jesus de Nazaré. Porém, o caminho mais suave e mais curto, repito, é o do amor. Sente-o pelas estradas dessa sabedoria mais profunda. Ora assim, ó alma cansada. Descansa a cabeça em seu peito, no peito divino, e repousa. Então, nós observamos que, olhando de cima, olhando para a nossa vida verdadeira, que é a vida espiritual, as nossas dores, as nossas aflições têm um tamanho menor. E isso nós deveríamos fazer com frequência, para que os problemas e as aflições não nos assustem e nem nos desanime, porque muitas vezes a gente se sente menor do que o problema. E não é assim. São exercícios. Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. As nossas provas, as nossas dificuldades, os nossos aprendizados são proporcionais ao nosso grau de evolução, de compreender e de resistir a isso. Então é necessário que nós apresentemos, sim, a boa fé, né? O bom sentimento. O sentimento é que define a frequência, o grau de evolução de cada um de nós. O sentimento vem antes do pensamento. Depois vem as palavras, depois vem a ação. E não é difícil de perceber que o sentimento vem antes, inclusive do pensamento, porque ninguém comete um crime se não carrega um sentimento de ódio, um sentimento de vingança. Então é necessário que nós, que já policiamos as nossas ações, são ações mais pautadas no Evangelho do Cristo, nós que já policiamos também nossas palavras, nós que estamos nos harmonizando com os nossos pensamentos, policiando e disciplinando os nossos pensamentos, temos que nos preocuparmos muito com os nossos sentimentos, para que não flua em nós sentimentos inferiores, como o ódio, o orgulho, o egoísmo e a falta de fé. Esses 4 sentimentos são aqueles que nos infelicitam bruscamente. E justamente a isso, na oração, nesse caminhar, nessa trajetória nossa, nessa viagem evolutiva que fazemos, devemos buscar desenvolver os talentos, como Jesus pediu. E esses talentos são as virtudes. A virtude da humildade, aquela simplicidade profunda com bondade. A virtude da caridade ou altruísmo. A virtude da fé, essa confiança em Deus. Fazer a nossa parte e entregar nas mãos de Deus. Essa entrega que fazemos nas mãos de Deus. E consequentemente, e acima dessas 3 virtudes, que é fé, humildade e caridade, o amor que une, que funde, que cimenta todas as virtudes. Então aqui a sua voz faz uma pausa nessas margens do caminho evolutivo para que a gente retempere as nossas forças
e possamos caminhar mais animados, pois que a nossa caminhada tem um trunfo, tem um mérito, e esse mérito e essa recompensa está em como nós desenvolvemos essas atividades nossas, no exercício de compreender e praticar a lei de amor. Nós agradecemos a todos pelo carinho, pela concordância, pela tolerância e pela paciência em estudarmos juntos a obra de Pietro Baldi. Nós desejamos a todos muita paz e que os nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações sejam dignas das bênçãos de Jesus. Muita paz a todos.